E aí, nação rubro-negra, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fla Oficial 19, o canal que fala do Flamengo. Gente, temos atualizações para trazer para vocês do mercado da bola. Vamos falar sobre o clube espanhol que estaria interessado aí em Gonzalo Plata. Vamos também falar também sobre a situação aí do Flamengo e Eric Pulgar, que estão vivendo agora os dias D aí. Então você vai saber todos os detalhes dessa reportagem agora aqui no canal Fla Oficial 19, o canal que fala do Flamengo. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Eu vou afastar mais um pouco aqui o computador para a gente estar por dentro aqui sobre as notícias do Mengão, tá? Vamos começar falando sobre a situação aí do Eric Pulgar, que o Flamengo estão vivendo aí os dias D, tá bom? Segundo aí o Globo Esporte, crédito à reportagem do Globo Esporte, que trouxe informação muito importante, é de que o Flamengo e Pulgar terão um dia D sobre a renovação de contrato após o confronto, né, o jogo contra o Cruzeiro, tá bom? Pela Libertadores. A reportagem continua falando assim, que as conversas foram congeladas por causa da partida e por divergências sobre os valores, né? Que o Flamengo deu uma proposta e o Eric Pulgar aí deu uma contraproposta aí sobre os valores que o Flamengo ofereceu aí ao Eric Pulgar, tá bom? E a reportagem também, gente, também fala sobre... a reportagem também continua falando também sobre a situação em que o Flamengo apresentou uma proposta, né, com um aumento salarial e a extensão de contrato até o fim de 2027 para o fim de 2028. Pulgar considerou aí, né, a oferta boa, mas entende que ainda não foi valorizado no mesmo patamar de outros jogadores, né, que atuam ali também no meio do campo do Flamengo, né? O jogador aí só quer realmente de fato uma valorização melhor salarial aí, segundo a reportagem que trouxe aqui o Globo Esporte, tá? Que é uma coisa também, gente, que a gente tem que frisar também, que o Eric Pulgar é um jogador muito bom. Todos os treinadores que passam pelo Flamengo sempre inclui o Eric Pulgar no esquema tático e sempre também ele é titular. Isso é inegável. E a reportagem continua também falando, gente, é o seguinte: na visão do chileno, com companheiros que já exercem as funções, né, parcerias custam bem mais ao clube e participam de menos jogos, né? Porque no caso ele acredita que tem muitos jogadores no Flamengo que tem poucos jogos, mas ganham mais, e tem jogadores que têm muitos jogos e muitas vezes ganham menos, que é no caso aqui do Eric Pulgar. E a reportagem finaliza assim: caso não haja uma valorização maior, né, o jogador de 32 anos de idade deve buscar uma saída ao futebol árabe e parece como um possível destino que poderia pagar a multa rescisória, que é no caso de 20 milhões, né, de reais, né, porque no caso o Flamengo reduziu para 4 milhões de dólares, né, a multa rescisória do Eric Pulgar, e na soma total daria em torno de 20 milhões aí de reais na cotação atual do nosso real, tá bom, nação? Então é o seguinte: o Eric Pulgar está vivendo um dia dele no Flamengo e pode deixar o Flamengo se caso o Flamengo aí não atender, né, a pedida aí do jogador, né? Eu acho que se eu fosse o Flamengo aí, gente, faria aí, né, procuraria pelo menos aí entrar em um acordo melhor com o Eric Pulgar para que ambas partes venham ter aí, né, um final feliz e que o jogador renove o seu contrato com o Flamengo até o final de 2028 aí, tá bom? Gente, vamos começar falando sobre a situação aí do Gonzalo Plata. Mas antes de eu falar sobre a situação do Gonzalo Plata, você se inscrever no nosso canal. Se você não se inscrever no nosso canal, já se inscreva, já deixe seu like. Não esqueça também de compartilhar nossos vídeos. Esqueça também de ativar o sininho e também no final do vídeo também você deixar também o seu comentário, que é muito importante também aqui para o nosso canal, tá bom, nação? Vai aqui embaixo de graça, você não paga absolutamente nada, tá bom? Bom, gente, agora vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo aí, sobre a novidade no mercado da bola, né, que surgiu, segundo o jornal O Globo, trouxe informação muito importante de que o Real Sociedade demonstra interesse em Gonzalo Plata, tá, do Flamengo. Segundo a reportagem, né, do jornal espanhol AS, o clube já fez contatos com pessoas ligadas ao atacante e avalia avançar avançar aí sobre a situação com o jogador nos próximos dias, tá? A reportagem do Globo que trouxe essa reportagem muito importante. Olha, o Flamengo pode negociar o Gonzalo Plata se caso uma oferta for boa aí, tá bom? A reportagem continua falando aqui, gente, é o seguinte, que Plata vê com os bons olhos um retorno à Espanha, enquanto o Flamengo estaria disposto a negociar por cerca de 10 milhões de euros e na cotação do real vai dar em torno aí de 60 milhões de reais. Né? Ou seja, a venda
ou empréstimo com obrigação de compra, e segundo a reportagem do Jornal Globo, que trouxe essa informação muito importante para a gente. Ou seja, o Flamengo estaria, de caso, disposto a negociar o Gonzalo Plata, e também o jogador, como diz a reportagem, vê também com uns bons olhos um retorno ao futebol espanhol. Ou seja, o Flamengo ficaria, né, à disposição do Real Sociedade, se caso o Real Sociedade oferecer uma proposta ou aceitar essa proposta aí de 10 milhões de euros, que na cotação do Real vai entrar em 60 milhões nos cofres do Flamengo, e o Flamengo negociaria o Gonzalo Plata ou por empréstimo com opção de compra, ou o jogador seria logo vendido para atuar no futebol espanhol pelo Real Sociedade, já que o jogador Gonzalo Plata já falou que não descarta uma possível volta ao futebol europeu, tá? Então vamos aguardar essa situação nos próximos dias para ver se de fato essas negociações entre o jogador e o Flamengo avançam, tá? Vamos aguardar aí, né, essa possível saída do Gonzalo Plata, um possível retorno para o futebol europeu, tá bom, nação? Então, gente, essas foram as informações do Flamengo. Não se esqueça também de compartilhar, comentar no nosso canal, se inscrever, compartilhar e comentar no nosso Domingão, porque isso aqui é Flamengo.